Olá, seja bem-vindo ao canal Degustar. Eu sou Oscar Medeiros Filho e hoje continuaremos falando a respeito do papel civilizatório da hipocrisia. Esse foi o tema do último vídeo e nós abordamos uma ideia do professor John Elster, da Universidade de Colômbia, segundo a qual as nossas ideias, os nossos interesses são limitados pelo debate público. Essa é uma questão que nos incomoda porque diz respeito a uma característica do ser humano que é fingir, né? Afinal de contas, interpretamos. E o resultado dessa interpretação, ela tem repercussão nas relações sociais, inclusive a nós mesmos. Eu gostaria de falar desse tema no próximo vídeo. Hoje eu vou falar mais da questão no nível dos estados nacionais. Parece repugnável a ideia do fingimento nas relações entre pessoas, assim também como nas relações internacionais. Alguém poderia dizer, mas essa estratégia de fingir para resolver problemas parece um pouco imoral. Para a política, isso vai fazer uma distinção entre o que é o idealismo e o realismo. Para o idealista, para o idealismo, o mundo ele é percebido ou abordado como deveria ser. Para o realista, o mundo é abordado como ele de fato é. E como ele é. Vejamos como isso acontece no nível dos estados nacionais. Eu diria que as relações internacionais entre estados soberanos acontece à sombra da hipocrisia. A gente vai falar um pouco desse papel civilizatório da hipocrisia nessa relação entre estados soberanos. E aí eu acho que é importante a gente lembrar que quem tradicionalmente realiza essa relação entre os estados são, na realidade, duas figuras, né? Dois lados de uma mesma moeda do Estado Nacional, que é o diplomata e o soldado. Ou seja, nós estamos falando da paz e da guerra. O diplomata representando o diálogo, a tentativa de negociação, e o soldado representando a espada. Mais recentemente, um autor norte-americano, Joseph Nye, trabalha com a ideia de soft power e hard power. E o soft power seria muito mais essa tentativa da negociação, utilizando ideias, negociações, a capacidade, né, de diálogo, e o hard power, a ideia certamente do uso da força. A grande arte seria encontrar o bom termo entre o uso da força e também a capacidade de diálogo, ou seja, o que o próprio Joseph Nye vai chamar de smart power. Os estados não dizem necessariamente o que pensam uns para os outros. Os seus corpos diplomáticos produzem dois tipos de documentos. O diálogo, a negociação, isso é publicável, é bom que seja, aí está o papel civilizatório da hipocrisia, mas há também os documentos de inteligência. E aí esses documentos se transformam em documentos reservados, documentos secretos, ultra secretos. Isso é da natureza própria das relações internacionais. Para ilustrar essa questão da hipocrisia nas relações internacionais, eu vou contar dois casos. O primeiro aconteceu no primeiro encontro de estudos estratégicos sul-americanos, ocorrido, acho que em 2018, no Rio de Janeiro. Estavam lá militares e civis de toda a América do Sul para discutir cooperação regional. O representante da Bolívia, o coronel, apresentou a sua palestra, sugerindo cooperação entre os países. Ao final, um coronel de um outro país levantou e falou, me desculpa, mas eu morei na Bolívia, eu sei que há um problema na Bolívia histórico, advindo da guerra do Pacífico entre Bolívia e Chile, e o senhor não falou desse problema. O coronel boliviano parou, pensou e respondeu, meu coronel, eu vim aqui falar de cooperação. Então, isso mostra exatamente essas faces dos estados e a importância, né, de não necessariamente falar aquilo que pensa em todos os momentos. A cooperação é um processo de construção e exige esse tipo de comportamento. O segundo caso que eu quero contar
Eu acho que todo mundo lembra, no dia 1º de janeiro de 2018, o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enviou uma mensagem dizendo que tinha uma arma atômica que alcançaria os Estados Unidos e o botão dessa arma estava sobre a sua mesa. 2 dias depois, no dia 3 de janeiro de 2018, o presidente Trump tweetou dizendo que tinha um botão e que suas armas eram muito mais poderosas e que, portanto, a Coreia do Norte tomasse cuidado. O resultado disso, inusitado, vai acontecer no dia 11 de junho, no encontro dos dois em Singapura, né? Quem poderia imaginar isso? E aí está, portanto, o papel civilizatório da hipocrisia nas relações internacionais. No próximo encontro, eu gostaria de voltar a esse mesmo tema, já no nível das relações interpessoais, para discutir um pouco mais o papel civilizatório da hipocrisia. Se você gostou, curta o vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Até lá!